da poluição eletromagnética ainda é muito desconhecido assim do grande público. Todo mundo já ouviu falar esse termo, mas a parcela da população que parece que leva a sério mesmo é muito pequena. Parece que a gente está numa bolha assim pequena, com poucas pessoas assim. E queria saber sua opinião, doutora Fernanda, em relação à construção de um consenso na sociedade, assim, comparando com outros intoxicantes, como os agrotóxicos, né? Que mesmo já tendo uma certa consciência, ainda é difícil, ou o cigarro, ou outras formas de intoxicação, né? Até na sua área, com seus colegas, como é que você percebe? E como que você vê a perspectiva disso para o futuro, para os próximos anos, se a sociedade brasileira ou mundial vai levar mais a sério essa questão dos cuidados com a radiação eletromagnética, ou você acha que ainda vai demorar alguns anos, tendo visto aí o que aconteceu com outros intoxicantes na nossa sociedade? Então, eu acho que a gente precisa fazer barulho, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo, a gente precisa ir para a mídia, a gente precisa falar, a gente precisa trazer esse tema, levar isso para uma pauta, para uma escola, né? Eu achei esse exemplo da Janete falou super interessante. Lá na minha família tem 8 crianças, o mais velho tem 11, o Marcelinho que vai fazer 3. Então, trazer para essas crianças, mostrar esse impacto, né? Eu lembro, né? Eu tô com 41. Eu lembro que quando eu usava aparelho, o meu dentista, ele fumava assim dentro do consultório. Então, tipo um consultóriozinho, tinha 3 cadeiras de dentista e ele fumava. Eu lembro dele mexer na minha boca e falava, caracas, aquele cheiro que fica impregnado. E assim, isso foi o quê? Há 25 anos atrás? 30 anos atrás? Né? Lá era algo que a gente, né? Avião, tinha o lado do fumante e o lado do não fumante, coisas meio que surreais. Então, eu acho que o conhecimento ele está evoluindo mais rápido. Então, eu espero que se a gente, nós, profissionais da área da saúde, e às vezes não sou profissional da área da saúde, mas sou pesquisador, ou sou entusiasta disso, se a gente traz mais esse tema para a pauta, se a gente divulga mais artigos, se a gente começa a mostrar para a população o tanto que isso vai ter um impacto ruim, a gente consegue se fazer perceber. Então, a gente tem a poluição eletromagnética também, já tem alguns estudos pensando na fertilidade, que eles têm efeito também de disruptores endócrinos, de mimetizar ou imitar, como a gente fala, né? Os hormônios dentro do nosso organismo. Então, aquele esquema chave-fechadura, era para entrar vitamina C, aí entra chumbo, entra arsênico. A poluição eletromagnética, ela mexe com o nosso DNA, tanto masculino quanto feminino. Então, gerando essa alteração, a gente está fazendo com que a produção desses hormônios ele fique descompensado. A gente consegue observar uma menarca, né, aquela primeira menstruação cada vez mais cedo. Então, quando eu penso na minha época, na época da minha mãe, quando a gente estuda isso, você vê que o mais comum era por volta de 13, 14, 15 anos. Hoje eu observo as meninas menstruando com 9 anos de idade, né? Em grupos de mães ou de parentes, as crianças entrando com GH ou com GH não, perdão, entrando com outras medicações para fazer bloqueio hormonal, porque às vezes a menina está com, isso aconteceu na minha família recente, com 8 anos, mas com uma idade óssea de 11. Então, tudo está acontecendo mais cedo. Imagina o impacto nessa fertilidade lá atrás. Eu falo que meu avô foi pai aos 73 anos de idade. Óbvio que não da minha avó, né? Casou de novo e engravidou, né? Foi pai aos 73 anos. E o meu pai não é o pai, meu avô não era o avô moderno, da academia chique, da modulação hormonal. Era o vozinho mais da roça e que provavelmente mais saudável, comia mais o que ele plantava, o que ele comia, com muito menos poluição eletromagnética, com nível de estresse, de privação de sono, de intoxicações diferentes. E ele, com 73 anos, foi pai. E eu tenho pacientes na faixa dos 30 anos de idade, né, com ejaculação precoce, dificuldade de ereção, que é algo que muitas vezes os homens têm mais dificuldade de falar, né, dessas alterações do que as mulheres, mas que aí com jeitinho, no consultório, a gente vai puxando. Então, a gente vê cada vez mais cedo. Então, a poluição eletromagnética, ela é tão vilão como um metal tóxico, ela é tão vilão
quanto, né, os agrotóxicos, os pesticidas, que têm uma carga de metais muito grande dentro do organismo. Então, a gente precisa trazer esse assunto à tona, a gente precisa falar, a gente precisa divulgar isso, que quanto mais é falado, mais desperta o interesse, mais pesquisas terão. Então, a gente precisa fazer barulho para poder conscientizar. E essa conscientização começa de formiguinha mesmo, no nosso consultório, falando para os nossos pacientes, falando para os nossos familiares. Muitas vezes vão falar: nossa, como você é doida, nossa, como ela viaja, nossa, como ela fala umas coisas que não tem nada a ver. E eu brinco que eu falo que quanto mais falarem que eu sou doida, melhor é, porque é o nosso papel de ser profissional da saúde, promover saúde. E promover saúde também é trazer esse despertar da consciência. É trazer essas novas informações e fazer com que as pessoas se questionem e não simplesmente engulam aquilo que é colocado para elas.